Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos iniciando os nossos estudos sobre o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E a passagem para iniciarmos os nossos trabalhos se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20, onde diz assim, abre aspas, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo, Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus, por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Fecha aspas. Bem, meus amigos, Allan Kardec nos lembra que, em sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer aquele homem que duvida de si mesmo. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender as palavras de Jesus. É claro que essas montanhas que a fé desloca não são montanhas de terra, não são montanhas rochosas. Claro que não. Essas montanhas simbolizam as nossas dificuldades, as nossas resistências, a má vontade, ou seja, as dificuldades que ainda trazemos em nós, as nossas imperfeições, as nossas mazelas, sejam elas de ordem física, moral ou espiritual. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são exemplos de outras montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá perseverança, dá energia e dá também os recursos que nos fazem vencer os obstáculos, assim nas pequenas coisas como também nas grandes. Agora, vejamos, da fé vacilante temos como consequência a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque ela não acredita que possa vencer. Esse é o grande problema. Em outra acepção, podemos dizer que fé é a confiança
que temos na realização de uma coisa. É a certeza que possuímos em atingir determinado fim, determinado objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquela pessoa que possui essa fé caminha com absoluta segurança. Tanto em um como no outro caso, a fé pode auxiliar para que grandes coisas sejam executadas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Nos faculta a paciência que sabe esperar. Por quê? Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, essa fé nos dá a certeza de chegar ao objetivo visado. Já a fé vacilante, ela sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, ela torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Já a violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. De qualquer forma, é importantíssimo não confundirmos fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à base da humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que ele é um simples instrumento da vontade divina e que nada pode fazer sem Deus. É por essa razão, nos explica Allan Kardec, que os bons espíritos vêm em auxílio a essas pessoas. Já a presunção é menos fé do que orgulho. Quer dizer, é muito mais orgulho do que qualquer coisa, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Agora, vejam que interessante, meus irmãos. O poder da fé se demonstra de uma forma muito direta e especial na ação magnética, na ação fluídica, ou, se assim o quiser, na ação energética, nos passes que recebemos nas casas espíritas. Ora, por seu intermédio, pelo intermédio da fé, o homem atua sobre o fluido, que é o agente universal. Ele é capaz, o homem, de modificar as qualidades do fluido e lhe dar uma impulsão, se é que assim podemos dizer, irresistível. Daí decorre que aquela pessoa que junta ao seu grande poder fluídico uma fé ardente, essa pessoa pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos singulares de cura e também outros fenômenos de efeitos físicos que eram tidos antigamente como prodígios, como coisas sobrenaturais, mas que na verdade não passam de efeito de uma lei natural. Segundo Allan Kardec, este é o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se não o curaste, foi porque não tinhais fé. Nessa passagem que estamos analisando, da fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, muito pequeno, Jesus nos faz refletir sobre o quanto nós somos descrentes nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, de provas, de expiação. Temos muita teoria, mas na hora da prova, geralmente nós fraquejamos. E vejam só,
Uma pequena dose de fé já nos faria grandes maravilhas. Como dissemos anteriormente, claro que essas montanhas que serão transportadas são um simbolismo dos nossos problemas, das nossas dificuldades, podem ser encaradas também como nossas limitações, defeitos e imperfeições. Mas o importante é que Jesus nos deixa claro o poder desse sentimento, dessa força tão falada e tão pouco compreendida e praticada, que é a fé. Porque ele, Jesus, nos esclarece que nada nos será impossível se soubermos usar esta poderosa força espiritual. Sobre esta passagem que estamos estudando, o nosso querido mentor espiritual, Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos legou uma mensagem excepcional, cujo título é Com o Auxílio de Deus. É a lição de número 61, que se encontra no Livro da Esperança. Emmanuel diz assim, abre aspas, há quem diga que a discórdia e a ignorância, a penúria e a carência são chagas crônicas no corpo da humanidade. Apelando simplesmente para o auxílio de Deus, qual se Deus estivesse escravizado aos nossos caprichos, com a obrigação de resolver-nos os problemas a golpe de mágica. Indubitavelmente, nada de bom se efetua sem o auxílio de Deus. No entanto, vale destacar que o infinito amor age na Terra, nas questões propriamente humanas, pela capacidade do homem, atendendo à vontade do próprio homem. As criaturas terrestres, através de milênios, vêm realizando as mais belas empresas da evolução com o amparo divino. Quando se decidiram a conhecer o que havia para além dos mares enormes, com o auxílio de Deus, construíram as naves que as sustentam sobre as ondas. Venciam penosamente as longas distâncias. Quando se dispuseram a buscar mais largas dotações de movimento, com o auxílio de Deus, fabricaram veículos a motor que deslizam no solo ou planam no espaço. Jaziam submetidas às manufaturas que lhes mantinham todas as faculdades na sombra da incipiência. Quando resolveram conquistar o tempo preciso para o cultivo mais amplo da inteligência, com o auxílio de Deus, estruturaram as máquinas que lhes descansam a mente e as mãos, por toda parte, desde o cérebro eletrônico à enceradeira. Padeciam visão limitada, quando diligenciaram obter novos meios de análise com o auxílio de Deus, passaram a deter lentes e raios que lhes facultam observações minuciosas, tanto nos astros quanto nas peças mais ínfimas do mundo orgânico. Experimentavam manifesta insuficiência de comunhão espiritual. Quando se afadigaram por estabelecer contato entre si, com o auxílio de Deus, atingiram as comunicações sem fio que lhes permitem o mútuo entendimento, de um lado ao outro da Terra, em fração de segundos. Tudo isso conseguiram aprendendo, trabalhando, sofrendo e aperfeiçoando. E para desfrutarem semelhantes benefícios, pagam naturalmente a aquisição de passagens e utensílios, engenhos e serviços. Assim também, os males que atormentam a vida humana podem ser extirpados da terra se procurarmos construir o bem à custa do próprio esforço com o auxílio de Deus.
Tesouros de tempo, orientação, entendimento e recursos outros não nos faltam. Urge, porém, reconhecer que somos responsáveis pelas próprias obras. Desse modo, com o auxílio de Deus, será possível transformar o mundo em radioso paraíso, a começar de nós mesmos. No entanto, isso apenas acontecerá se nós quisermos. Fecha aspas. E aí, meus irmãos, eu pergunto a vocês, será que nós realmente queremos isso? Depende de nós. Se tivermos fé, por menor que seja, nós seremos capazes de fazer tudo isso que o Emmanuel nos colocou nessa mensagem. Seremos capazes de resolver muitos dos problemas que afligem a humanidade atualmente. Mas será que nós realmente estamos querendo isso? Será? Fica aí para as nossas reflexões íntimas. Aliás, já que estamos falando sobre fé, nos lembramos de uma lição que se encontra no livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio ao médium Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 11, cujo título é O Santo Desiludido. O autor espiritual diz assim, abre aspas, inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis. E o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio no mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado. É um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito. É disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isto é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isto é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja à desordem. Venha orar, subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ócios na soledade, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico.
todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu. E ele mesmo acreditou que, do sepulcro, seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou, à vista de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho, sendo esclarecido que, se não fora homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Fecha aspas. E aí, ainda levando em consideração essa história de Neio Lúcio, nós ficamos pensando: quantas pessoas também, assim como esse suposto santo, não matam a fé, a esperança, a crença, o sonho de muitas outras pessoas? O que adianta ter fé se essa fé não é convertida em obras, em trabalho, em frutos? Graças a Deus que nós temos o Espiritismo que nos proporciona essa fé raciocinada. E no livro O Consolador, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, nós separamos aqui duas questões justamente para nos mostrar a importância da fé espírita. Na questão 352 foi perguntado: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? E Emmanuel respondeu: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus que, pela voz dos seres redimidos, espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. E na questão seguinte, de número 353, foi perguntado a Emmanuel: o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? E o benfeitor respondeu: o Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloríolas efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor,
onde os homens se agrupam em vários departamentos ante altares diversos, mas onde existe um só Mestre, que é Jesus Cristo. Essas respostas de Emmanuel vêm nos confirmar a excelência da fé espírita, que enriquece os nossos valores da fé, independente do rótulo religioso que a pessoa professe. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, que não veio substituir crença alguma, mas veio simplesmente fortalecer a fé do homem, dando-nos uma base racional, uma base lógica, para que a nossa fé possa encarar a razão em qualquer época da humanidade.